Eu iniciei outra ao vivo. Deixa eu ver se a Simone tá aí. Vamos lá. Deixa eu achar aqui se de novo. Ai, gente. Cadê Simone? Caiu aqui a nossa... Caiu não, né? Na verdade, acabou. Vamos ver aqui se ela aparece de novo pra gente. Simone, chama aí. Tô tentando aqui, não tô achando o teu nome. Ai, meu Deus, peraí. Voltamos. Espera aí que a gente volta de novo. Voltamos. Pronto, voltamos. É, o Instagram cai quando atinge alguns minutos aí. Isso, vamos lá. Então, Marcela, como a gente tinha falado, né, sobre o frasco de aspiração e vidro, e a gente citou que isso também seria importante, esse ajuste com o pessoal da limpeza, ele perguntou se isso era a função do fisioterapeuta. Não, não é uma função do fisioterapeuta. Só foi colocado isso como uma comparação com a condensação do copo. Que assim como esses profissionais, né, da enfermagem vão precisar se alinhar, né, com os serviços de higiene, o fisioterapeuta também. E isso é importante, a gente aprender a se comunicar numa equipe, né, multiprofissional, interdisciplinar e inserir a higienização dentro desse processo, que eles são fundamentais. Né? E muitas vezes a gente acaba não inserindo isso. E a gente não tem essas funções, não é nem dentro dos nossos processos de trabalho. Então, a gente nem sabe fazer isso. Assim, isso né, que tem equipes muito preparadas para isso. Isso não é função. Delegar essas funções para as equipes que são as equipes apropriadas, né? Eu dei um exemplo de comparação aí para entender que a higienização, independente de ter vírus ou não ter vírus, né? E uma comparação parecida aí. Uma coisa que a gente ficou de dizer é o uso da bolsa e do reservatório, né? Do ambu aí. Realmente a indicação é que se há necessidade de ventilar o paciente manualmente, que se utilize um filtro na saída. A gente tem feito treinamentos, porque a equipe não está treinada para essas situações em que há a possibilidade do paciente ficar exalando pelo tubo ali. Então, hoje a gente ficou treinando, aí saiu um documento da AMIB, falando sobre um protocolo da AMIB sobre intubação pediátrica, né? Isso. E aí falando de se colocar um êmbolo na saída do tubo, né? Um êmbolo de seringa de 5 ml. E como que é esse clampeamento aí do tubo para não deixar conectando com o ambiente até conectar o circuito. Então, isso tudo é muito novo. A gente já instituiu o uso do ambu com o filtro. E agora a gente está no processo de como fazer essa intubação. O que também é bastante novo para a gente, porque é uma adaptação que a gente precisa fazer para colocar. O filtro para ali seria o filtro de barreira, tá? Ou HMEF ou EPA, como a colega colocou aí. E aí eu acho que a equipe tem que treinar. E a gente já conecta o sistema fechado, o que facilita bastante para a gente. E aí os médicos precisam ali estar bem atentos no processo de intubação e a gente, como participante desse processo, precisa compreender para não fazer nada muito errado ali, não contaminar tudo, e depois conecta filtro e depois desconecta, senão vira uma confusão, né? Tem alguns filtros, né, que já vem com a própria traqueia, que ele já tem aquela tampa.
Então, Isso. nas crianças maiores Já pediátricas, tem de mesmo. 30 a 150 ml, às vezes você não precisa usar o êmbolo, você pode usar a própria tampinha do filtro também, né? Tem essa orientação. Mas para aqueles que não tiver, pode utilizar o êmbolo, não tem problema nenhum, veda com bastante qualidade também. Nós temos lá no hospital, é um hospital escola também, né? Então temos muitos residentes. Lembrar que essa intubação para o paciente nosso crítico, que é o que vai para a intubação, precisa ser Isso. com o médico mais experiente, com a equipe ali mais preparada. Então, tanto no serviço de urgência que precisar intubar, quanto na UTI, a escolha vai ter que ser do médico mais experiente para agilizar esse processo e para que a gente esteja ali auxiliando e não faça nada muito errado. Então, é tentar treinar antes. Então, os nossos médicos estão passando por treinamento de intubação e de intubar dessa forma, né? Que é ocluir esse tubo, clampar esse tubo. E a gente que tem paciente neonato, os tubos não estão se comportando muito bem com o clampeamento, porque eles estão ficando no formato do clampeamento. Então, isso é uma outra questão a ser avaliada, assim. A gente tem realmente treinado a forma como a gente vai fazer isso para tentar não disseminar e não pulverizar, né, uma situação que a gente Uma não sabe o situação. que é. Isso. O pessoal perguntou se é para utilizar né, o sistema de aspiração fechado para não pulverizar. Gente, porque se você não usar o sistema de aspiração fechado, você vai precisar desconectar. E aí você vai acabar pulverizando, tá? Então, o fechado é justamente para isso. Então, é mais uma indicação. No Covid é uma sugestão mesmo, uma indicação para a gente estar utilizando nesses pacientes. É porque Exatamente. aqui em Salvador acontece uma situação que algumas maternidades adotam como padrão o traquequé, outras não adotam como padrão. E aí só vai utilizar dentro dos critérios mesmo para um paciente menorzinho na maternidade ou se estiver utilizando óxido nítrico ou alguma outra questão específica. A gente tem maternidades aqui em Salvador que entrou na UTI neonatal, ele já vai fazer uso do traquequé, se ele precisar de intubação ou de aspiração. Como padrão, independente do peso, da idade e do manuseio. Tem vários lugares assim. Isso. Já tem outras que não, só vai utilizar o traquequé realmente em uma situação muito específica. Então, acho que é por isso que eles estão perguntando, né? Porque alguns serviços são resistentes nessa utilização, né? Pelo custo e tudo mais. Eu acho Então, que essa questão aí da intubação é legal a equipe médica aí, né? Junto com a equipe que vai auxiliar, dar uma olhada no documento da AMIB, que acho que está bem descrito. isso. Vale a pena ir olhar os detalhes lá em como fazer isso, assim. Eu acredito que para fazer bem, todo mundo tem que treinar suas equipes. E mesmo sendo as coisas simples, é importante. Exatamente, parece muito simples e não é. Hoje nós fomos fazer assim um teste rápido lá e já foi uma confusão, desconecta, reconecta. E olha que a gente não entrou no nosso período crítico, que é aquele que vai vir todos os nossos pacientes que a gente não sabe se é a Covid ou não, né? Então, realmente o treinamento eu estou apostando nele como a melhor estratégia nesse momento. Inclusive coisas simples, por exemplo, eu vou dar um treinamento amanhã para as equipes, todas que assistem o paciente, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiro, todo mundo junto ali, vai ser eu, a enfermeira, o médico, todo mundo, vai ser um grupo, todos orientando a oxigenoterapia, que parece ser simples, mas não é. Pessoal, catéter nasal, nós vamos colocar assim, o paciente assintomático, sintomático, desconforto leve. Reensinar a equipe porque é educação continuada. Para acertar a educação continuada, senão todo mundo desespera, né? Verdade, verdade. Do CPAP nós já falamos, que é o suporte não invasivo, a maior chance de pulverização, né? A gente ainda não tem nenhum documento ainda que não contraindica, mas não tem nenhum documento ainda nos apontando que seja a melhor estratégia ali de pulverização e proteção dos profissionais. Eu acho que basicamente a gente abordou boa parte aí das dúvidas, eu não sei se ficou mais alguma aí. Não, eu acho que a gente conseguiu contemplar, inclusive as do iniciozinho aqui, que o pessoal tinha perguntado, algumas questões acho que a gente não acabou falando. Hipercapnia permissiva, né? PCO2 aí.
Isso. Pessoal, a gente mantém as mesmas Mesmas questões, coisas. assim, os mesmos dados, né? A gente usa aí parâmetros de PaCO2, aí considerar parâmetros acima de 55, já como o aumento do PCO2. Não há nada ainda de dados sobre se faz ou não hipercapnia permissiva, se não faz. É o comportamento da síndrome de desconforto respiratório agudo Igual grave, também. né? Que é o paciente que é o PO2 baixo, é acidose, é muito próximo a isso. Sobre a extubação. É um desafio. Já sabendo Covid, não Covid, eu acho que até a extubação já vai ser bom, porque a gente já vai saber o que é. Eu estou imaginando isso. Eu não cheguei a ter nenhum paciente grave. Eu conversei com alguns colegas de São Paulo também, que eram todos suspeitos, não tinham confirmados ainda pediatria. No Rio também, que está tendo já muita bronquiolite. Então, já está fazendo a tipagem para vírus comum. Influenza e vírus sincicial respiratório. Tendo essa triagem, né, desses tipos de vírus, eu acho que já facilita muito para o processo ali de intubação, manutenção da VM e extubação. Extubação vai ocorrer como sempre ocorreu, e aí vão ter que ser todos os cuidados da proteção de EPI da equipe. Eu acho que cuidados mais que redobrados para a equipe que vai extubar, que provavelmente somos nós, fisioterapeutas, né, que vão estar estubando aí esse paciente. Eu vi no documento hoje acho que foi nesse documento da AMIB, falando assim, que é para lembrar que, inclusive, tosse é uma possibilidade, né, de aerolização ali no ambiente. Então, o nosso paciente que vai estubar também, ele vai tossir. Então, o ideal é que a gente esteja paramentado. E todo aquele EPI, principalmente na extubação, a gente tomar mais cuidado com ele, ou descartar, enfim, ter mais cuidado, porque seremos nós a linha de frente. Hoje o pediatra lá da nossa UTI brincou, ele falou, vocês vão ser os mais expostos, a gente tem que tratar vocês muito bem, porque vocês vão ser a equipe de frente, assim, junto com o restante, claro, mas a gente acaba se expondo mais porque é a nossa rotina. A nossa rotina é trabalhar com via aérea. E a gente precisa saber como se proteger, né? E claro que usar com parcimônia, né? Os nossos EPIs aí. Cada instituição tem uma particularidade de chegada dos materiais, né? Eu acho que agora, nessa próxima semana, talvez a gente tenha mais aporte aí de chegada de máscaras N95 e outras, o que vai nos ajudar bastante, assim. Tem uma pergunta aqui, Simone, que eu acho que é também bem interessante, porque é o pessoal do ambulatorial, né? Então, eles estão perguntando para a gente, após a alta hospitalar para esses lactentes ou crianças que tiveram Covid-19, mantém fisioterapia respiratória? Tem alteração do pulmão? Você chegou a ver alguma coisa? Sabe, né? Eu não vi nada. A Sobrafir tem emitido alguns documentos, né? Entre os documentos foi uma proposta de agora há pouco da Fernanda Lanza, junto com o grupo da Diretoria Nacional, de propor escrever sobre a reabilitação do paciente pós-Covid aí. A China já tem esses dados, na pediatria quase não tem dados, mas ele é lógico que é um dos nossos pacientes, assim como os bronquiolites, né, os nossos pacientes que ficam muito agudizados e que ainda estão em desenvolvimento pulmonar. Então, qual é o comportamento disso, né? Como avaliar isso? Então, com certeza, a gente já vai ter coisas em breve aí dos nossos pacientes na reabilitação ambulatorial, com toda certeza. E o cuidado desse paciente, né? E as crianças têm tido uma melhora muito significativa, então, de comportamento e imunização ao vírus, o que depois vai nos deixar fazer uma leitura boa do que ficou. Ficou. Né? Verdade. Parâmetro similar à Sara, eu vi uma pergunta muito similar. Isso. Assim a gente imagina, né, que seja muito próximo a isso. Isso.
Aí teve alguém que perguntou assim, por que que insiste em ventilar igual a Sara se a complacência é normal? Na verdade, Isso, achei. a gente ventila a fase aguda, né? Como comportamento agudo, que é aquele comportamento em que tem exudato, que aquele pulmão encharca. Essa que é o desafio, né? O aumento da resistência, na verdade, que é o comportamento da Sara. Isso é o comportamento. Só que lembrar que o comportamento viral, diferente, né, das nossas outras situações, ele tem um prazo. Então, a gente espera que nesse prazo ele ceda. Se a gente for observar a bronquiolite, por que a gente entuba menos bronquiolite? Porque a gente sabe que é uma luta esse tubão, ou mantê-lo na ventilação. Porque realmente o pulmão encharca mais, né? Ele gera mais infiltrado, que dificulta muito o manejo da ventilação, porque você não pode ofertar muita pressão inspiratória, ao mesmo tempo ele precisa, a troca gasosa fica muito ruim, né? Então, é mais nesse sentido, sabe? Sobre a extubação. Alguém perguntou, se a gente souber que não é Covid, extube da maneira usual. Eu já estou imaginando que até o extubar eu já tenha o diagnóstico, né? Eu já saiba o que é. Se você não tiver, o paciente está melhor, aí eu acho que é evitar a VNI, né? Evitar não vai ser uma assertiva. Assim. Vamos fazer o que fazemos dentro das nossas possibilidades. Traqueostomizar. Pessoal, traqueostomia, a indicação é muito precoce para a gente dizer. Os nossos pacientes demoram a ser traqueostomizados, né? Eu gosto sempre de falar quando fala de traqueostomia. Traqueostomia é um assunto sério. Sério. Porque eu mudo a anatomia inteira de uma criança para uma via baixa. E na maior parte das vezes, numa criança que está em desenvolvimento de laringe, de traqueia, que demora um tempo mesmo para que ele se adapte. Então, a traqueostomia ela tem que ser muito assertiva. Aquela criança que já foram feitas várias tentativas. Enfim, não é o mérito do momento agora, mas é um assunto que merece um cuidado, vamos dizer assim, diferenciado. Isso. Logo no início fizeram essa pergunta, eu falei assim, olha, essa pergunta da traqueostomia acho que é melhor tentar reduzir, arredondar, porque são pontos bem particulares, né? São situações bem específicas para isso acontecer. Um detalhe que é importante, pessoal, é saber diferenciar um pouco assim, recém-nascido de criança para oxigenoterapia, principalmente catéter nasal, né? Ou cânula nasal. Isso. Lembrar que os recém-nascidos usamos fluxos até 2 litros, né? O recomendado, o mais recomendado aí. Então, por isso ele é chamado um baixo fluxo. Para crianças até 2 anos, ou seja, aquele que já não é mais recém-nascido, eu posso usar fluxos até 3 litros. E para crianças com mais de 2 anos, fluxos até 5 litros. Tá? Então, isso é bom lembrar, porque no manejo todo mundo erra, põe 6 litros, põe 4 litros e vira uma confusão. Em pediatria, lembra que não é igual a adulto. É bem diferente. A via nasal, ela passa de ser muito turbulento se a gente usar fluxos muito altos. Se começar o fluxo, você querer aumentar cada vez mais, opte por outro dispositivo, seja o RUD, seja a máscara com reservatório. Saco plástico para retirada do tubo. Eu tenho visto alguma coisa sobre isso, usar o saco plástico, né, para retirada do tubo. Eu acho que o quanto a gente puder se resguardar e proteger, se tiver bem treinado para isso, faça dessa forma. Né? Faça com a retirada uma proteção em volta ali. Mais alguma aí, Eugênia, que você esteja vendo? Não, aqui não. O que apareceu para mim foi, então, para ventilar, ambu mais filtro, mais traquequé, né? Prestar atenção no ambu, na oxigenação. É isso aí. Exato. Algo da ressuscitação, né? Perguntaram aí. Da reanimação, manter a preferência que foi sinalizado para reanimação é
a pronta intubação. E um dos pontos que hoje eu conversei com a equipe, assim, que a equipe sinalizou, é lembrar que não vá desesperado para uma parada. Para a mente. É como no avião. Coloque a máscara em você e depois auxilie o outro, né? Então, você não pode entrar numa parada, né, junto com a equipe, desesperado. Aí entrou, fiz tudo e eu tô sem nada, tô sem nenhum EPI. Então, a reanimação, as orientações que eu tenho visto aí, é realmente para que a gente se organize primeiro, o médico mais experiente tente a intubação precoce, ele rapidamente tentar intubar para iniciar o processo de reanimação. Mas eu acredito também que a Sociedade Brasileira aí no departamento de, né, a equipe ali da pediatria deve trazer alguma nova situação para a gente sobre isso, porque eu não vi ainda nenhuma novidade sobre isso. Sobre as nossas técnicas, pessoal, tudo que vai gerar huffing, que vai gerar tosse, que vai gerar possibilidade de secreção é uma aerolização, né? Uma pulverização ali da secreção. Então, a gente precisa estar atento ali com a proteção para o atendimento do paciente. Tem se utilizado muito aquela face shield, né? Que é aquela máscara de proteção. Eu acho que realmente ela tem apontado ser muito útil, principalmente para a gente. E eu acho que ainda vem como ensinamento aí para os nossos dias, sabe? A importância de proteção mesmo para o nosso manejo ali, principalmente o paciente que a gente não sabe o que tem, né? É verdade, a face shield acabou sendo, não é uma rotina, não era uma prática nossa que a gente, na verdade a gente nunca usou, não utilizava, e ela veio mesmo, aparece agora mesmo com esse cenário atual do Covid, a gente não tinha o hábito de estar utilizando, não. Pessoal, aspiração de vias aéreas, né, vai gerar alguma, eu tive essa pergunta ontem, uma colega falou, olha, e aspirar via aérea, eu uso N95? Se você acha que realmente na aspiração aquilo ali vai gerar uma gotícula ali ou pulverização, o ideal é que se use a proteção para o atendimento, né? Acho que aqui para mim não está aparecendo mais perguntas não, só os coraçõezinhos. Mesmo EPA em respirador, peraí. Comentaram apareceu uma agora. Ramo exalatório para CPAP. No CPAP é mais ou BIPAP aí pediátrico, né? O que tem sido indicado é a colocação do filtro no ramo expiratório, no ramo inspiratório. E para crianças, né, a máscara de vedação total. Se você tiver garantia que no seu ambiente não vai haver nenhuma pulverização ali. E a gente sabe que criança é um desafio parar com a máscara o tempo todo, se a gente não sabe qual é o agente ali, qual é o vírus, né? Fernanda Lanz entrando aí na live. Pessoal, eu acho que esse momento nosso agora, a gente ainda está recebendo tanta informação e as dúvidas estão aparecendo nos serviços, porque pelas particularidades, né? Então, se você usa bem um dispositivo, treine a equipe para usar. Então, a equipe de fisioterapia precisa estar muito bem treinada. Junte a sua equipe ali, vamos alinhar as nossas práticas para a gente errar menos, né? Para a gente não se contaminar, para a gente permitir um melhor cuidado. Nós não vamos abandonar as melhores práticas, as melhores evidências, para fazer coisas que estão fazendo lá na China. A gente sabe o que errou na China, a gente sabe o que errou na Itália. Então, a gente vai se proteger aí para não fazer errado. Resuscitação no respirador? Eu não entendi. É o quê? É ventilação com pressão positiva no eu acho que ele quer, assim, ó, se a indicação é a gente intubar, então o ideal é que você já conecte ele ao ventilador e essa ventilação vai estar sendo feita pelo ventilador. Isso, de preferência. Só que no processo de
ressuscitação não necessariamente o ventilador dá conta Isso. ali da pressão de pico, né, que a gente faz com o ambu, né? Então, realmente... Aí, usando o ambu, fazer uso do filtro. Exatamente. E para desconectar o ambu, clampar de alguma forma. Isso. De alguma forma, fazer um treino aí do clampeamento desse tubo e conectar no circuito que já vai estar preparado para isso. Como está a humanização nas UTIs? Tem uma pergunta assim, como estão as humanizações? Massagem feita no ventilador ou no ambu? Vai depender do time da intubação aí. A gente, né, não tem como prever. Então, você vê. Como está a humanização nas UTIs de vocês? Retiram as mães? Amarrando as crianças? Não, né? A gente tem um programa todo de pseudoanalgesia ou de não farmacológico, né? A sedação, a analgesia não farmacológica, né? As mães que podem, por exemplo, de bebês que podem deixar o leite, a gente faz toda uma analgesia com o leite materno ou com sucção não nutritiva de sucralose ou né, de situações não adocicadas. Ou para as crianças maiores, realmente às vezes é preciso conter, mas não é rotina nossa amarrar crianças. A gente faz um programa de pseudoanalgesia, umas escalas já bem estabelecidas. O fluxo de visitas está restrito, porque foi orientação, né, a restrição mesmo das visitas e dos acompanhantes. E lógico que a mãe, aquela mãe que extrai leite, que é do recém-nascido, ela vai ficar mais tempo, mais em uso de máscara. E se ela manifestar algum sintoma, aí realmente a gente faz uma reorganização do serviço para que ela esteja presente. Mas a circulação de acompanhantes foi reduzida bastante. Nas enfermarias hoje, um só acompanhante e uma visita. Então, ou fica a mãe ou o pai, né? E vem uma visita, que preferencialmente um dos pais, por 1 hora. Então, realmente reduzir o contato e nesse momento isso. Na UTI, na intermediária, isso é diferente, que a mãe tá direto com o bebê, ela tá tirando leite, todo o processo de recém-nascido, né? Tempo mínimo de prona na neo. A gente não tem para neonatologia tempo mínimo de prono. Isso é muito relativo à tolerância, à formação de pontos de pressão, ainda é muito relativo isso. Eu trabalho já com horas com a criança, com o neonato, 4, 6, a gente vai graduando. Não temos nada, inclusive nem nada de Covid que eu tenha visto até agora. Não temos. Né? Para pediatria, a gente já faz os protocolos de prona como a gente faz na SARA, em outras situações, né? 12 horas, tem serviço que chega a 18 horas, a gente já faz isso sim. A Cintia está perguntando se o paciente para, né? E ele está entubado, retira e ventila com ambu. Aí, nessas situações, volta para o mesmo clampeamento inicialmente para conectar o ambu. Por isso que tem que treinar mesmo, porque não pode ir. Clampeia, volta, aí vai ser o mesmo processo reverso. Por isso que o treinamento precisa ter lá como se fosse um leito vago. A gente faz a simulação do paciente em todos os nossos processos que vai permitir ali uma aerolização ou não. E aí vão aparecer as dúvidas, pessoal. Realmente, se tiverem disponibilidade em fazer nos seus serviços, esse treinamento é o foco, eu acredito que é o ideal, assim. DRRI é contraindicado. Gente, não há contraindicação de técnicas, nem de manuseio do paciente. Há indicação do uso do EPI para atender um paciente. O bronquiolite tem um vírus que também é passível de, né, ter a contaminação. Então, é a mesma precaução que a gente vai ter com outros vírus. Lembrar que a Covid a gente realmente tem a maior chance de passar para outras, né, pessoas. Então, as técnicas a gente precisa
manter, porque é a nossa melhor escolha com o nosso paciente. Só está preparado para fazer o procedimento. Exatamente. Higiene, né? A higienização, parametração vai ser Não errar fundamental na agora. alimentação, não errar na hora de tirar a máscara, colocar a máscara. Isso tem que treinar. E eu tô falando isso, parece utopia, assim, vamos treinar e tal. É muito simples, às vezes. É uma tomada de decisão simples. Pessoal, vamos ver aqui como é que a gente está fazendo, porque eu acho que está errado. Então, vamos aqui, vamos treinar. Lá a gente separou um leito nosso mesmo. A gente vai fazer amanhã no andar, na enfermaria, que é diferente de uma UTI, por exemplo. Como que as pessoas estão lidando lá? O que está fazendo para não ter desespero, né? Da família chamar, isola, não deixa ninguém entrar. O fluxo de como o seu hospital funciona é muito individual. Funciona basicamente, a gente tem as mesmas crianças com características próximas, mas como eu falei, a logística do seu lugar conta muito, né? Como você se comporta e como é a logística da sua instituição. Fisiomotora, vamos manter a vida, pessoal. Vamos continuar. Fisiomotora, vamos fazer a mobilização precoce no nosso paciente pediátrico, continuar registrando os dados de funcionalidade no nosso paciente, certo? Não há qualquer restrição nisso, a não ser no paciente crítico, aquele crítico grave, como a gente restringe. A gente sabe que as reservas de energia do nosso paciente são menores, né? Então, daí a gente não pode ter tanto gasto energético num paciente muito crítico. A gente precisa manter ali a mobilidade mínima, né? Mais alguma coisa aí? Apareceu aqui que falou que usa nebulização, gera aerosol. A Simone falou da importância do quarto com a negatividade, mas hoje a nebulização ela também vai levar a pulverização, então tem que estar paramentado de forma adequada. Né? Pois é, a nebulização, pessoal, ainda não temos nenhuma assertiva sobre isso, assim. Eu conversei um pouco com a infectologista, ela disse, olha, Simone, a gente sabe que a nebulização a gente não gera tanto aerossol ali em volta do paciente e tal, mas pela névoa, todo mundo já, né, há aquela crença que há uma grande pulverização. No nosso protocolo, a gente colocou assim, preferencialmente, né, usar o aerossol por jato, que é a bombinha ali, né, com o dispositivo e a máscara, preferencialmente. Mas nós temos pacientes que não abrem a válvula do espaçador. Isso. Daí, se ele não abre a válvula, a gente estava com o paciente esses dias. Era uma paciente asmática que já tinha internado conosco, mas internou com tosse, febre. Então, poderia ser um possível Covid. Não era um vírus sincicial mesmo, era um quadro de bronquiolite. E ela não abria a válvula. Qual a solução? Quando não abre a válvula? Razoável, né? Vamos ser razoáveis. É fazer a micronebulização. E a gente fez com a proteção de uma máscara cirúrgica por cima. A mãe ficou com a criança fazendo a nebulização também com máscara. Então, a gente faz dentro do que é razoável. Né? Eu não vou deixar de prestar um cuidado que é um cuidado usual, porque eu não sei ainda o que se vai contaminar todo mundo. A gente vai eu diria que é uma boa parcimônia aí. Isso, tem um pessoal pedindo para repetir o nome das escalas, essas escalas de Silverman-Anderson e de Downes, né? Que a gente comentou aqui, e scores de gravidade também. São scores que a gente usa, mas tem vários. No dia a dia, vários. Tem Prism, tem outros. Tem muitos vários. Esses eu gosto porque eu acho que são bem aplicáveis ali à população neo e à população pediátrica. E são bem factíveis, né? E muito fáceis de ser avaliado, porque são pontos muito focais e incluem frequência... O Downes, por exemplo, ele inclui frequência respiratória. Isso ajuda muito no diagnóstico ali do esforço. Isso. Nanda está perguntando aqui, Nanda Cagones. Não, todo quarto ele deve ter, né, lá um balde já para você estar descartando esse material, que você vai estar se paramentando, tá? Então não é para sair do quarto
Se você estiver na enfermaria atendendo, não é para sair do quarto, pegar na maçaneta, porque não vai ter adiantado nada. Isso Tem mesmo. que tirar essa paramentação dentro do quarto, Isso. tá? Exatamente. Então, vocês se vejam na situação, assim, para não fazer nada muito errado, né? Não vá atender o paciente na pressa, sem estar muito ali preparado. Saiba onde está o EPI, o que você tem que fazer, né? Como você se prepara para essa situação. Isso é um alerta para a gente se preparar para as nossas situações que já são aí de pacientes com outras situações, né? De outros vírus, assim. Verdade. Então, tem algumas outras perguntando em relação ao sistema de ar-condicionado. Por que o sistema de ar-condicionado não transmite? Normalmente, os sistemas de ar-condicionado, principalmente de UTIs, têm filtro EPA. Olha que interessante. A maior parte deles, né, aqueles que são sistemas fechados, né, que são aqueles ar-condicionados internos, principalmente, eles têm um filtro bacteriológico que é trocado de tempos em tempos, que é o filtro EPA. Pelo menos na UTI que eu trabalho tem filtro EPA, mas tem UTIs que tem o aparelho mesmo de ar-condicionado. Daí nem sempre tem o EPA, eu não sei dizer se tem o EPA naqueles comuns assim. Realmente eu não sei. Eu não sei a prática da Simone, mas tem uma pergunta aqui, ó. Porque se o paciente tem uma parada, ele vai direto para intubação? Aqui no nosso serviço vai, independente do Covid. Se ele parou na reanimação, a tentativa também é intubar. Então, não só pelo risco de contaminação, mas pela gravidade do caso, às vezes, a situação. Porque, usualmente, quando o que você faz? Você tenta massagear, assim, até chegar alguém para te ajudar. Não dá para já logo, não tem um laringoscópio. Isso. Então, realmente, a gente faz esse processo, né? Mas é treinar para não fazer isso muito errado, vamos dizer assim, né? Isso. A enfermeira está fazendo todos reutilizar os aventais. Pode? Isso de EPI é muito individual, assim, de instituição. Talvez não seja um mérito aqui da gente estar falando, e eu acredito que é sempre a segurança, precisa ter a segurança do paciente, mas precisa ter muito o que o meu serviço, o que temos aqui. Então, vamos nos organizar. Então, olha, tá vendo que tá tendo muita frequência de utilizar o mesmo capote, avental, quer que seja? É legal, eu acho que levar isso para outra instância, ver o que é possível, dentro do razoável, né? Serviços de urgência tem muitos pacientes, às vezes nesse momento ele não consegue abraçar todas essas situações. Imagina um serviço que tinha uma rotina de ter X pacientes isolados. Agora ele tem que ter 5x isolados. Às vezes ele não tem a capacidade naquele momento. Por exemplo, o hospital que eu trabalho, semana passada não tinha máscara suficiente. Ela disse, olha, a N95 vai ter que ser usada com muito critério, Simone. De preferência, não fiquem o tempo inteiro com a N95. Usem nos momentos que vocês vão precisar e depois até chegar para a gente se adaptar. Então, foi o que a gente fez. Eu não vejo desmérito nisso, mas eu acho que tem que ter também um bom senso da nossa proteção, realmente. A gente teve até uma orientação, né, da própria sociedade para que a gente pudesse estar, né, na situação não é ideal, mas que a gente pudesse colocar a máscara mesmo cirúrgica por cima da N95, né, e fazer essa utilização. O ideal é que a gente possa ter todos os EPIs e ele possa ser oferecido. Mas pode existir, sim, situações em que a gente não consiga ter todos os EPIs aí à disposição. Uhum. Isso mesmo. Tem N95, pessoal, que dura muitos dias. Tem algumas que não, viu? Mas tem uma aí no mercado que realmente dura um mês até. E aí vai daquilo, sujidade, de repente o paciente caiu secreção. É um bom senso ali. Eu acho que é um bom senso. Agora é hora de bom senso porque é um momento crítico. Do X passou para o muito X e aí a gente precisa entender, inclusive, os serviços que a gente está inserido. Né? Tá perguntando assim, sobre a reutilização da N95. Então, primeiro você utilizar só quando você realmente for precisar.
Quando você for utilizar e sabe que vai precisar reutilizar, você utilizar uma máscara cirúrgica por cima, evitar levar as mãos a essas máscaras, e caso você leve, você vai estar com essa cirúrgica por cima. Mas é importante a forma como você vai armazenar isso, como você vai guardar, tá? Então, é importante discutir com o seu hospital, como é que eles promovem esses treinamentos, porque cada hospital ele traz uma forma de você armazenar, não pode ser também qualquer lugar, dobrou, guardou, botou no bolso, porque não pode dobrar, não pode rasgar, tem uma série de cuidados que você tem que ter para armazenar essa máscara, tá? Para ela continuar sendo utilizável. É isso. E assim, eu acho que está tendo uma mobilização muito grande no país, inclusive dos conselhos, né, dos nossos conselhos aí de classe, das associações, de ter uma mobilização assim, olha, precisamos nos proteger. Isso é fatível, a gente sabe disso. Mas é razoável que se pense no serviço que a gente está, né? Deixa eu olhar um pouco aqui a condição do meu serviço. Lógico que eu não vou trabalhar numa condição insalubre que não me oferece nenhuma condição. Eu vou, no mínimo, entender o que está acontecendo ali. Olha, eu não tenho, eu não vou trabalhar dessa forma. Eu acho que tem que agora é o momento da gente pensar no outro, assim, pensar na gente, mas pensar no outro também, que a dificuldade ela é muito em cadeia, né? É o sistema de saúde, é o gestor, então, e eu acho que veio muito à tona a proteção do profissional, da necessidade de proteger o profissional. O pessoal está perguntando se aqui em Salvador a gente já tem casos em pediatria. Bom, lá no serviço que a gente trabalha e os hospitais que a gente tem bastante contato, a gente está com 3 suspeitas, uma já foi confirmada negativo, né? Então não é nem confirmada, foi negativada. E as outras 2 a gente está aguardando ainda. Então essa que foi deu negativo a gente está aguardando agora para H1N1, tá? A gente tem algumas suspeitas no Couto Maia, mas também não tem nada que tenha confirmado aqui em Salvador casos do corona que tenha sido divulgado, pelo menos. E os serviços, né, que dos colegas que a gente conhece, e a gente está sempre trocando figurinha, também só tem suspeita. A gente não tem nenhum caso ainda confirmado. Então, assim, as gravidades, os pacientes graves, a gente continua tendo nas UTIs, para as pessoas entenderem que os problemas continuam, os outros mecanismos fisiopatológicos continuam acontecendo, eles não deixaram de existir. Então, a gente continua tendo paciente grave, paciente entubado, mas não necessariamente eles são Covid, tá? Só para vocês entenderem. A gente também eu não sei exatamente o número de crianças, mas me parece que não. E alguém perguntou caso INEL, né? Também não. E eu conversei com algumas colegas em São Paulo também, suspeitas por enquanto e não tem confirmação, assim. Então, realmente, somos a população, diríamos, nesse momento, até mais privilegiadas, né? Realmente, as nossas crianças são menos afetadas pelo vírus aí, e que bom que isso aconteça, mas nos que precisarem, a gente tem que estar bastante preparado mesmo. Nossa, eu estava olhando aqui, a gente conversou bastante. É uma conversa boa, uma conversa gostosa. Eu adoro falar. Achei uma parceira excelente. Fala, é verdade. Né, a gente fala bastante. A gente fala bastante, é verdade. Mas assim, acho que pelo estender, né, o estender do horário, né, agradecer a Simone por essa live maravilhosa, agradecer a Gustavo pela iniciativa, né, na verdade, quando ele me procurou e propôs, achou que seria bacana, para a gente acalmar um pouco aqui o pessoal de Salvador. Então, acho que foi super enriquecedora, aprendemos bastante, acho que muita informação esclarecedora, uma didática fantástica, uma fala solta, leve, gostosa. E mineira. A gente precisa disso. Por incrível que pareça, minha mãe é mineira. Não é? Foi uma boa mistura essa. Total. Minha mãe é mineira de Pirapora, então eu já gosto desse sotaque, né? Uma familiaridade gostosa. Então eu tenho. Legal. Sou suspeita para falar, né, dos mineiros. Mas de dizer que adorei, foi muito gostoso, né? Muito legal mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar, né, de outros assuntos também, trocar outras figurinhas, né? Isso e mesmo. Que a gente possa se encontrar várias vezes. Gente, a primeira live eu gravei, vou gravar a segunda também.
Mas vocês sabem que esse negócio de live eu não sou muito expert, então deve ficar aí por 24 horas. Aproveitem, né? Que acho que essa sei lá, acho que talvez a segunda live que eu esteja participando. Isso Mas aí. adorei bastante. Muito obrigada, Simone. Muito Obrigada, obrigada. Crefito 7, por dar esse espaço. E eu vou dar espaço para Simone falar também, né, gente? Eu já falei, eu falei a live inteira. Pessoal, muito obrigada. É um prazer aqui estar colaborando com nossos conselhos, né? Seja de qualquer lugar do nosso país. Aí, obrigada ao Gustavo, a Eugênia aí, o Marcelo Dourado, do Crefito 7 aí, pelo convite. Dizer que eu estou aí à disposição nas redes sociais e a gente acaba fazendo muita troca, né? Estamos conversando com colegas do país inteiro, porque o intuito é levar uma boa fisioterapia nesse momento, né? Nesse momento que estamos bem privilegiados, aí estamos, né? É um momento de dizer a que viemos. E é o que fazemos no nosso dia a dia, né? Agora é só melhorar, ajustar as nossas situações, aí, a nossa atuação para trabalhar bem legal aí, fazer um trabalho muito bom. Dizer que estamos atualizando dia a dia. O que eu posso dizer hoje, às vezes muda amanhã um pouquinho, porque é tudo muito novo, né? Mas a gente tem algumas sinalizações muito interessantes. Então, eu fico feliz de trocar com vocês aí. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, gente. Boa noite, Simone. Então vamos lá, deixa eu liberar a Simone. Que a gente possa se ver mais vezes, tá certo, galerinha? Um beijo, tchau. Vamos encerrando a nossa live por aqui. Tem live amanhã na Sobre a Fi, tá, gente? Com a Simone, eu até postei lá nos stories. Aproveita que tem mais informação bacana. Eu vou estar super coladinha lá também assistindo, né? Então tem três super feras lá pra gente aprender com eles também. Então, além da Simone, tem mais, conversar bastante amanhã. Vamos ouvir que vai ser um sextou da melhor qualidade na pediatria. Tá bom? Vamos com a gente. Então, obrigada. Beijo, pessoal. Beijo, boa noite. Obrigadão. Tchauzinho. Tá. Encerrando, hein, galera? Beijo. Agradecer ao Crefito 7, Marcelo Dourado, por mais essa, né, oportunidade maravilhosa. Simone, essa pessoa incrível que estava aqui com a gente agora nessa live. E a gente vai estar encerrando agora e vai deixar gravado aí para que vocês aproveitem, assistam e aprendam muito, que eu aprendi bastante e eu tenho certeza que você vai aprender também assistindo essa live aí com o Crefito 7. Parabéns, Gustavo, pela iniciativa. Parabéns, Marcelo Dourado, pela participação. E a todos que estiveram aqui presentes na primeira e agora na segunda também, tá certo? Aproveitem amanhã a live da Sobre a Fi, ela também tá bem bacana e super esclarecedora. Beijo grande, boa noite e que Deus nos abençoe e fique em casa. Tchau, tchau.